Sejam muito bem-vindos a mais uma investigação profunda. Hoje, a gente vai passar direto por cima daquela superfície de dogmas e regras que todo mundo já conhece. O nosso objetivo aqui é explorar camadas de ensinamentos que, por algum motivo, permaneceram veladas ao longo dos séculos. É uma jornada focada em textos apócrifos, manuscritos esquecidos e em uma sabedoria incrível, que, curiosamente, não aponta para o lado de fora, mas sim para o mistério da nossa própria consciência. Uma busca que simplesmente nos obriga a fazer uma pergunta inicial. E se parte da sabedoria de Cristo não foi esquecida, mas escondida? Pensa bem no peso fenomenal dessa possibilidade. A nossa investigação de hoje não é sobre defender instituições religiosas ou pregar verdades absolutas de cima para baixo, nada disso. O foco aqui é descobrir um mestre iniciado, alguém que conhecia profundamente os segredos da criação e do espírito humano, e cujas palavras foram preservadas apenas por aqueles buscadores que ousaram atravessar o véu da interpretação literal. E é exatamente por isso que precisamos começar pelo começo. Seção 1. O mistério oculto. Muito antes dos textos oficiais virarem a regra absoluta, já circulavam outras escrituras por aí. Textos fascinantes como os Evangelhos de Tomé, de Filipe e de Maria Madalena. O mais interessante é notar como essas escrituras redefinem completamente a figura central. Nesses textos, o Cristo não surge como um salvador externo, que fica distribuindo dogmas ou punições lá do céu. Em vez disso, a figura atua literalmente como um espelho. É um guia apontando diretamente para a centelha divina, para a luz interior que já habita dentro de cada ser humano. Olha só o poder dessa frase do Evangelho de Tomé. É uma afirmação avassaladora. Se fizerdes sair o que está dentro, o que fizerdes sair, salvará. O grande ponto de virada aqui é a inversão completa da expectativa que a gente costuma ter. A experiência espiritual, segundo essa visão, é totalmente interna, silenciosa e absurdamente profunda. A salvação não está lá fora num pedestal, ela está no estado de despertar de quem nós somos por dentro. O que nos leva a uma questão meio óbvia, né? Seção 2. A sabedoria silenciada. Se essas palavras eram tão empoderadoras, por que elas foram deixadas de lado? Dando uma olhada na linha do tempo histórica, a gente percebe que nos primeiros séculos existe uma diversidade imensa de ideias. Havia místicos que viam tudo isso como uma sabedoria oculta, mas com o passar do tempo, os concílios oficiais foram lá e determinaram que seria considerado ortodoxo. A ideia era criar uma organização sólida, uma hierarquia. Só que o mais surpreendente de tudo é que essa sabedoria eclipsada sobreviveu. Ela reapareceu de forma espetacular lá em 1945, com a descoberta totalmente acidental de uma biblioteca cheia de jarros antigos em Nag Hammadi, no Egito. E para entender melhor esse cenário histórico todo, a análise da Elaine Pagels, que é uma pesquisadora incrível da Universidade de Princeton, mata a charada. Ela pontua de forma super neutra que a exclusão desses textos não aconteceu simplesmente porque eles eram falsos, mas sim pelas implicações políticas e sociais daquela época. Pensa comigo, uma mensagem que coloca o ser humano como um templo autossuficiente do divino altera toda a dinâmica de poder, porque questiona a necessidade de qualquer intermediário. Então, fica muito clara a bifurcação dos caminhos aqui. De um lado, temos a interpretação tradicional, que é ancorada num salvador externo, em dogmas muito bem estabelecidos e em eventos lidos de forma totalmente literal. Do outro lado, existe o caminho esotérico, que foca puramente no despertar da própria consciência, numa elevação mental e espiritual e na leitura simbólica desses textos antigos. São duas formas completamente distintas da humanidade se relacionar com o que é sagrado. E compreendendo essa divisão, a gente pode mergulhar ainda mais fundo na filosofia. Seção 3. O reino como consciência. E se o reino citado por Cristo fosse uma consciência? Essa é a chave que muda todo o jogo. A ideia aqui não é ficar buscando um paraíso geográfico nas nuvens ou um destino depois da morte, mas sim alcançar um estado vibracional e presente aqui e agora. Tem um manuscrito muito interessante de Nag Hammadi que traz uma instrução bem direta: fazer de dois um. Isso ressoa demais com aqueles princípios herméticos milenares, sabe? Aquela ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo. É basicamente um convite para integrar as coisas, unir mente e coração, fundir espírito e matéria, abraçar a luz e a sombra. O grande objetivo é transcender essa dualidade toda e retornar à humanidade original. Entender isso meio que obriga a gente a redefinir alguns termos fundamentais. O Cristo interior, por exemplo, nessas correntes místicas, não é só uma figura histórica, ele é compreendido como uma centelha divina adormecida, um estado cósmico de consciência que está presente em toda a humanidade.
Ordens como os cátaros, que arriscaram a própria vida lá na Idade Média, e os Rosa-Cruzes preservaram exatamente essa visão libertadora, a de que o verdadeiro templo é construído no coração desperto de cada indivíduo. Mas e os grandes feitos descritos nos textos? Vamos para a seção 4. O significado dos milagres. O que é absolutamente fascinante aqui é que a perspectiva simbólica não anula a magia das histórias. Na verdade, ela traz um peso muito maior para elas. Especialistas renomados, como o teólogo Jean-Yves Leloup e o filósofo Rudolf Steiner, apontam que curar um cego, por exemplo, significa abrir os olhos da alma para a verdadeira realidade. Andar sobre as águas é uma metáfora brilhante para conseguir se elevar acima das emoções turbulentas da vida. E ressuscitar os mortos, um chamado urgente e direto para despertar essa consciência que vive dormindo na ilusão material. São verdadeiros mapas iniciáticos para nossa integração psicológica e espiritual. Diante de tudo isso, surge inevitavelmente a nossa próxima grande reflexão. O que esquecemos sobre os seus ensinamentos? Depois de tantos milênios de interpretação estritamente literal, o que ficou para trás? Nós esquecemos, por exemplo, que as parábolas eram, na verdade, códigos. Elas eram uma linguagem velada, criada exatamente para que a verdade não fosse corrompida com o tempo. Pensa na parábola do tesouro escondido no campo, onde a pessoa encontra um tesouro e vende absolutamente tudo que tem para conseguir comprá-lo. Na visão oculta, isso não tem nada a ver com economia ou dinheiro. É sobre renúncia simbólica. É entrega total do nosso ego e das nossas ilusões em troca da união com o nosso eu superior. E agora a gente se aproxima do ápice de toda essa sabedoria antiga. Seção 5, a revelação final. Antes de revelar o cerne dessa sabedoria agnóstica, vale a pena fazermos uma pausa e perguntar: o que mudaria se entendêssemos isso hoje? Como isso afeta o nosso dia a dia, os nossos medos, as nossas escolhas e a eterna busca por um propósito no meio de tanta confusão moderna? A resposta bate de frente na continuidade daquele impactante Logion 70 do Evangelho de Tomé. Mas se de vós não sair aquilo que está dentro, aquilo que não sair de vós vos destruirá. É um aviso absurdamente profundo sobre o perigo de negligenciar a nossa própria essência. A sabedoria interior, quando não é despertada, acaba se tornando o próprio algoz da humanidade, manifestando-se na forma de ilusão, sofrimento e muita, mas muita separação. E como a gente aplica uma revelação dessa magnitude na prática? Bom, o caminho para o despertar interior não pede nenhum dogma. Ele exige a coragem de dissolver os medos e as ilusões materiais de frente. Exige a capacidade de encontrar o silêncio absoluto, sabe? Aquele espaço interno onde a intuição mais profunda realmente consegue ecoar. E, por fim, viver ativamente a presença divina no cotidiano. Não porque é uma regra moral imposta, mas como uma consequência natural e fluida de uma consciência que finalmente se elevou. E tudo isso culmina no segredo mais profundo mantido a 7 chaves por essas correntes místicas. A tão falada segunda vinda não é aguardada como um evento físico literal, onde o céu vai simplesmente se abrir no futuro. Não é nada disso. É, na verdade, um evento puramente interior. É o nascimento da luz e da presença crística dentro da própria alma que desperta. Algo que acontece sempre que existe um coração pronto, limpo e purificado para recebê-la. O que nos deixa com um pensamento final que reverbera fundo. A verdadeira essência de transformar o ego em alma e o medo em amor puro esteve sempre ao alcance de todos. Codificada assim, silenciosa, com certeza, mas sempre lá. Será que a sabedoria perdida de Cristo nunca desapareceu, apenas espera a ser reconhecida? E essa foi a nossa investigação por hoje. Que essa reflexão permaneça ecoando por aí. Até a nossa próxima busca por compreensão.